Olá a todos, meu nome é Idevar Daniel, eu sou médico perito e sou professor aqui do curso de especialização em perícias médicas da Universidade Federal do Paraná. Hoje eu vou falar para vocês sobre a perícia administrativa. A perícia administrativa é um dos ramos dentro da perícia médica e a perícia administrativa ela é voltada para a avaliação do servidor público, para a determinação da capacidade para o trabalho ou incapacidade, para atender situações específicas com vista a instrumentalizar processos de cunho administrativo, geralmente relacionados à concessão de benefícios sociais, previdenciários e trabalhistas, do servidor público e ou de dependentes. Para a gente poder entender um pouquinho melhor essa questão da perícia administrativa, é importante que a gente tenha uma ideia como é que funciona o sistema previdenciário brasileiro. Porque é através desse entendimento do sistema previdenciário que a gente consegue entender a questão da perícia previdenciária, a perícia administrativa e a perícia securitária. Quando você vai estudar lá o sistema previdenciário brasileiro, você vai ver que ele é praticamente dividido em três partes. O regime geral da Previdência Social, esse é o do Ministério da Previdência Social, ele é da iniciativa privada, ele é do CLT, né? Ele é do INSS, que a gente costuma conhecer e está sempre aí na mídia. Nós temos o regime próprio da Previdência Social. Esse regime próprio, então, esse é dos órgãos públicos, tanto do governo federal, quanto municipal, quanto estadual. Esse regime próprio é aquele dos servidores públicos. Antigamente, eles eram chamados de funcionários públicos. Isso não existe mais, eles são agora designados de servidores públicos. Eles são estatutários. E são estatutários por quê? Porque eles seguem um estatuto, tanto a nível federal, quanto estadual, quanto municipal. Nesse estatuto, então, estão as regras, né, e a legislação referente a estes trabalhadores. Quando nós temos esse regime próprio, a própria instituição ela tem que ter o seu órgão pericial. Então, assim, a gente acaba encontrando, tanto no federal, quanto no estadual, quanto no municipal, um órgão de perícia, que cuida dos servidores municipais, estaduais e federais. Nós temos também a previdência privada, que ela é complementar e facultativa, os fundos de pensão, as sociedades anônimas, essa é a perícia securitária. Então, a gente entender então, esse sistema previdenciário brasileiro, ele se divide em três partes, né? O regime geral da Previdência Social, que é do INSS, que é a perícia previdenciária. O regime próprio da Previdência Social, que é dos servidores públicos, que é a perícia administrativa. E a previdência privada, que é dos fundos de pensão, dos bancos, que é a perícia dos seguros, que é a perícia securitária. Dentro deste processo da perícia administrativa, então, ela tem várias situações que a gente vai comentar com vocês, que são características do serviço público, que são as licenças para o próprio servidor, a licença para familiar, aposentadorias por invalidez, readaptação, acidentes de trabalho, isenção de imposto de renda por doença grave. É importante também a gente entender uma situação que é o seguinte: esses órgãos públicos, tanto o governo federal, estadual e municipal, eles podem legislar em causa própria, porque o federal tem a Câmara, os estados têm a Assembleia e os municípios têm a Câmara de Vereadores. Então, isso quer dizer o quê? Que eles podem criar leis, decretos, benefícios para os seus servidores. Então, um exemplo, né? Redução de carga horária para quem tem algum tipo de deficiência, licença para tratamento de familiares. Isso está dentro da legislação desses órgãos. E isso passa pelos órgãos periciais dessas instituições. Então, a gente, entrando na questão do tratamento da saúde do próprio servidor,
ela é a licença concedida ao servidor público acometido por patologia que o incapacite totalmente para o exercício de suas funções, por determinado período. Neste caso, o servidor deverá solicitar a avaliação pelo órgão da perícia médica. Então, isso o que quer dizer? Que o servidor, ele consulta um médico assistente, acaba pegando um atestado de 10, 15, 30 dias, ele tem que comparecer no órgão pericial da sua instituição e apresentar este atestado. O médico perito, ele então faz essa perícia administrativa, ele pode manter esses dias, ele pode diminuir os dias ou ele pode aumentar, conforme é a avaliação que ele tem da sua capacidade para o trabalho. Um exemplo, se eu pego uma professora que tem uma faringite e ela usa a voz como seu instrumento de trabalho, com certeza essa professora vai ter que ficar um pouco mais tempo afastada. Agora, se eu pego um administrativo que não usa a voz, ele somente usa o computador, com certeza essa mesma faringite vai precisar de menos dias de afastamento. Então, essa avaliação é o médico perito de um desses órgãos que vai avaliar. Ele vai manter os dias, ele pode diminuir, ele pode aumentar. Tudo isso é aceito pelo Conselho Federal de Medicina, onde o perito, então, pode, na sua avaliação, mudar estes dias. Sendo que, se o trabalhador, o servidor, ele não concorda com essa avaliação pericial, cabe a ele um recurso. Esse recurso pode ser um recurso administrativo no próprio órgão que ele trabalha, ou, se caso isso não for aceito e ele entender que tem esse direito, ele pode ir também para a justiça. Aí entra na questão da justiça judicial, na perícia judicial. Os servidores também, eles podem ter licença por motivo de doença de pessoa da família. Então, de acordo com a legislação federal, municipal ou estadual, o servidor, então, que prove que seja indispensável a sua assistência pessoal à pessoa da família doente e que essa assistência não pode ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, ele terá uma licença. Então, é uma licença para tratamento de familiar. Vou dar um exemplo aqui da cidade de Curitiba. Na cidade de Curitiba, então, existe essa legislação. Ele pode cuidar de um familiar até o 3º grau. Isso quer dizer o quê? Ele pode cuidar até do avô e ele pode cuidar até do neto, se necessário. Ele vai ter que apresentar essa documentação desse familiar que está doente. Normalmente, o perito vai ter que examinar o familiar, porque é em cima dessa avaliação que o perito vai dizer se realmente aquela pessoa doente precisa da assistência daquele servidor. Sendo constatada esta situação, então o servidor tem direito a essa licença. Na cidade de Curitiba, no município de Curitiba, essa licença é concedida por até 2 anos. Num primeiro momento, ela não tem nenhum desconto do salário dos servidores, e a partir do 6º mês começa a descontar 10% do salário do servidor até completar os 2 anos, e daí ele não tem mais direito a esta licença. A aposentadoria por invalidez, também dentro do servidor público, dentro da perícia administrativa, na nossa reforma da Previdência, mudou-se o nome, hoje é aposentadoria por incapacidade permanente, que diz o seguinte: o servidor do regime próprio da Previdência Social será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma da lei do respectivo ente federativo. Então, como é que funciona? O servidor tem uma doença, essa doença o afasta do trabalho, o incapacita do trabalho,
ele fica afastado aí pelo menos 2 anos. Esse servidor também não pode ser readaptado em uma outra atividade. Um exemplo, né, de readaptação. Eu tenho, por exemplo, um educador social que trabalha com crianças numa escola, mas ela tem um transtorno mental que ela não pode ficar próximo das crianças, mas ela pode exercer uma atividade administrativa. Então, essa pessoa, ela é readaptada numa outra função, isso é a readaptação. Não havendo essa readaptação, ela sendo insuscetível, então ela está afastada há mais de 2 anos, e ela está insuscetível, não tem condições de readaptar esse servidor para uma outra atividade dentro do serviço público. Ele será encaminhado para uma aposentadoria. Antigamente se chamava aposentadoria por invalidez, hoje é aposentadoria por incapacidade permanente. Esse servidor fica aposentado, no momento o salário dele vai ser, dependendo da legislação, ele vai ser proporcional ao tempo de serviço dele, é isso que a maioria da legislação dos serviços públicos dizem, sendo que tem algumas doenças que dão a aposentadoria integral. Normalmente são aquelas doenças que levam lá à isenção do imposto de renda, que eu vou falar para vocês um pouco mais para frente. Esse servidor, ele durante 5 anos, ele passa anualmente por uma revisão pericial para ver se manteve aquelas condições que levaram ele à aposentadoria. Isso se cessando, né, e ele estando em condições de retornar ao trabalho, é possível da aposentadoria ser suspensa e ele voltar para a sua atividade dentro do serviço público, dentro desses 5 anos. Então, é dentro dos 5 anos e até os 60 anos, porque após 60 anos ele não retorna mais. E dentro dos 5 anos, se ele estiver nesse período e havendo uma melhora, ele pode retornar para a sua atividade. A readaptação funcional, eu já comentei com vocês, ela é uma possibilidade, isso passa pela perícia médica, porque é os peritos que vão avaliar a capacidade daquele trabalhador em uma outra atividade dentro do serviço público. Então, ele não pode ser guarda municipal por um acidente que ele teve, uma lesão de joelho, mas ele pode ser um administrativo. Então, ele vai ficar sentado, realizando uma outra atividade. Então, ele deixa de ser guarda municipal. Sempre na readaptação desses trabalhadores, não pode haver redução de salário. O salário dessas pessoas se mantém o mesmo. Não há redução de salários, não há perda de cargos e salários, não há essa perda, somente a mudança da função dele. Ele antes era a guarda municipal, fazia a ronda ostensiva, hoje ele vai fazer uma atividade administrativa, uma outra atividade dentro do serviço público. A isenção do imposto de renda também por doença grave. Essa isenção do imposto de renda são uma série de doenças que levam as pessoas que estão aposentadas, porque essa isenção somente é concedida para os aposentados e para os pensionistas, que, por acaso, tiver alguma dessas doenças, ela, passado pelo perito médico, ele será concedido a isenção do imposto de renda para esses servidores. Então, são os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivados por acidente em serviço ou percebidos por portadores de moléstia profissional, tuberculose, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, com base em conclusão da medicina especializada da perícia médica. Então, como é que isso funciona? O servidor está aposentado, desenvolve uma neoplasia, faz o seu tratamento. Depois, na posse dos exames, do laudo da biópsia,
da cirurgia, ele comparece no serviço de perícia médica no órgão que ele está aposentado. E ele pede a isenção do imposto de renda. O médico perito vai avaliar. Se aquela doença se enquadrar dentro dessas que eu citei, o médico vai fazer um laudo e com esse laudo, então, é encaminhado para o órgão de previdência que fará a isenção do imposto de renda. Muitas vezes isso acaba criando algumas situações para o médico perito. Um exemplo, por exemplo, são as cardiopatias graves. Então, não é o fato da pessoa ter uma hipertensão que ele tem cardiopatia grave. Cardiopatia grave é uma situação que é definida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem os seus itens aonde coloca, por exemplo, aonde a miocardiopatia hipertensiva, ela leva a isenção. Não é o fato de ter a hipertensão. Ele tem uma cardiopatia, mas não tem a cardiopatia grave. Quem avalia essa situação é o médico perito. Ele vai conceder o laudo, sim ou não. Não concedendo, novamente, o servidor tem direito, né, a entrar, né, com recurso e possivelmente vai para instâncias judiciais para essa nova avaliação. É importante também colocar a data de início deste laudo, porque também pela legislação o trabalhador, o servidor, ele tem direito a pedir uma retroatividade de 5 anos. Exemplo, ele teve a neoplasia há 2 anos atrás, fez os exames, fez biópsia, fez cirurgia, uma neoplasia de próstata, um exemplo. Mas agora, 2 anos depois que ele descobriu que tinha direito à isenção, ninguém falou para ele, ele entra com o pedido pedido de isenção de imposto de renda, o médico perito vai colocar o laudo, vai colocar no laudo o início da doença dele, que foi há 2 anos atrás. Nesse sentido, o servidor pode pedir a retroatividade desses 2 anos, ele pode pedir até 5 anos. Então, ele pode pedir, ele entra com processo na Receita Federal e pede a retroatividade dos 2 anos que ele pagou, ele tinha a doença, mas por algum motivo acabou não sabendo que havia essa isenção, ninguém tinha comentado isso com ele e posteriormente ele acabou pedindo essa situação. Existem outros procedimentos da perícia médica administrativa, então, redução de carga horária para dependente com deficiência, licença gestação, amamentação, exames de ingresso, avaliações de acidente de trabalho, processos administrativos, junta médica. Então, os médicos peritos que estão nesses órgãos periciais do regime próprio dos servidores públicos, volto a dizer, tanto a nível federal quanto estadual e municipal, têm os seus órgãos de perícia. E os peritos são responsáveis em, então, avaliar todas essas licenças, afastamentos, a capacidade para o trabalho. Então, pessoal, é isso que eu queria comentar com vocês. A gente vai se ver lá na aula online. Até mais, até logo.